E primeiro eu queria perguntar para Mariana, né, quando você respondia, Mariana, sobre o pensamento crítico lá atrás, você voltou a falar das bolhas, né? Essas bolhas que a gente vai criando, né? Eu queria que você reforçasse um pouco, Mariana, no sentido de por que é que você acha que essas pessoas, elas chegam num ponto de viverem desconectadas da realidade, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, Eduardo, como eu tinha comentado um pouquinho, é aquela questão. Eu acredito em determinada informação, faço uma busca na internet, vou recebendo novas informações que comprovem a minha crença, e aí eu passo a achar que sou o quê? Detentor daquele conhecimento. E começo a compartilhar isso com aquele grupo que pensa parecido comigo. Então, olha, tá vendo como eu tenho razão? Quantas informações estão ligadas a mim? Mas não é que todo mundo está pensando como você, né? Você está procurando determinada informação e você está recebendo o que é coerente com ela. Nesse documentário do Dilema das Redes, eu não me lembro qual profissional que falou uma frase bem interessante, porque ele fez uma comparação das redes sociais com a Wikipedia, porque se você vai procurar uma palavra na Wikipedia, não vai aparecer diversas definições, vai aparecer uma definição. Mas isso não acontece nas redes sociais. Por quê? O feed, né, a timeline das redes sociais é diferente para cada internauta, porque é de acordo com as suas buscas. Então, imagina se a Wikipedia fosse uma rede social e a gente fosse buscar um termo ali, a gente colocasse vacina e aparecesse todas essas variações do que as pessoas estão falando, ia ser uma loucura. Então, a rede social é isso, ela é condicionada de acordo com as buscas que o internauta faz. E se o internauta está cada vez mais acessando apenas aquilo, ele não busca outras fontes, ele não busca outras informações. Está aí, inclusive, uma dica também, porque quando a gente abre o YouTube, quando a gente abre o Facebook, aparecem aquelas informações, aquelas postagens que estão coerentes com o que a gente pensa. Então, bacana é o que? A gente buscar outras informações. Muitas vezes no YouTube aparece... Você abre, tem vários vídeos ligados com uma busca que você fez. E ele começa a te sugerir, você vai sempre clicando. Então, você está dando uma seleção de informações para o YouTube. Se a gente começa a fazer várias buscas, hoje eu vou buscar tal assunto, amanhã eu busco outro assunto diferente. Eu estou indo atrás, isso vai ampliar o meu repertório. Eu vou poder ver além do que ele está me informando. Então, isso ajuda muito. Mas, novamente, aquela questão, a pessoa precisa querer sair da bolha, porque se ela está condicionada a buscar apenas o que ela acredita, ela não consegue sair dessa bolha. E aí é o grande perigo do quê? Do negacionismo. Porque o que o negacionismo faz? Ele transforma a mentira em verdade e a verdade em mentira. Então, eis aí um grande problema que eu comentei, a questão da ciência, inclusive. Tem dados científicos que comprovam a eficácia da vacina, mas tudo é recusado, porque eu tenho que acreditar na minha crença. E isso é muito perigoso. Então, por isso que eu reforço aqui também essa questão da formação das gerações mais novas. Teve uma pesquisa que saiu no ano passado, num livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Inclusive, o nome já é bem forte. Ele foi escrito por um neurocientista francês chamado Michel Demourget. E nesse livro, por meio das suas pesquisas, ele constatou que, pela primeira vez na história da humanidade, a geração atual possui um QI inferior à geração de seus pais. Ou seja, está contrariando uma tendência que vem aí na trajetória da humanidade, que é o quê? A tendência que os filhos tenham sempre um QI superior aos pais, a questão do avanço, do acesso ao conhecimento. E, pela primeira vez, se constatou o contrário. Ele também recebeu diversas críticas, porque falaram que ele estava sendo alarmista, mas ele não culpabilizou a internet como o único fator responsável por isso, mas ele afirmou que ela tem uma grande interferência nessa questão. Por quê? Porque aquilo, novamente, como lidar com esse excesso informacional? Se eu não consigo filtrar, se eu simplesmente entro na internet e vou acessando tudo que me é dado, dependendo do meu olhar, do que eu quero buscar, eu simplesmente sou influenciado, né? Eu deixo de fazer as minhas buscas autônomas, eu sou condicionado por aquilo que a internet está me mostrando. Então, eis o grande perigo.
Outro dado que ele trouxe também é o fato de os adolescentes passarem 7 horas diárias na frente das telas, o que daria um total de 30 anos letivos na frente do computador, do tablet, do smartphone. Então, vejam o tempo que os jovens, né, que a geração atual está gastando com a internet. Ela está fazendo um uso adequado desses meios? É algo que a gente pode parar para pensar também. Eu, por exemplo, eu nasci nos anos 90, mas eu nasci num mundo que já não existe mais, porque eu comecei a usar o computador aos 10 anos de idade, a internet depois. A geração atual não, ela já nasce inserida nos meios sociais, no Facebook, no Instagram. Então, uma outra realidade, aquele mundo, né, que nascia, as crianças nasciam, não que essa realidade, essa infância ainda não exista, mas é diferente. Por que ele não existe mais? Porque a internet sempre vai estar ali, sempre vão ter os espaços virtuais, em algum momento eles vão ter acesso a eles. Então, eis o cuidado desde cedo com essa questão de saber lidar com as redes sociais e saber questionar. A palavra é sempre questionar. Nunca acreditar na informação que vem ali, muitas vezes até em outros sites, porque já aconteceu muitas vezes deles publicarem determinada informação na pressa, por darem em primeira mão, e depois aquilo não ser verdade. Então, sempre ir atrás de outras fontes, questionar a veracidade daquilo, é a questão da autonomia. Eu tenho que ser protagonista nas redes. Se eu não for protagonista nas redes, eu posso me deixar influenciar por aquilo que ela me oferece. E aí eu vou continuar na minha bolha e eu não vou conseguir enxergar a totalidade dos acontecimentos. Porque chega a ser surreal que em pleno século XXI, a gente que ainda defenda que a Terra é plana, há pessoas que ainda falam que a vacina é prejudicial, que não é aconselhável tomar a vacina. Então, assim, se a gente chegou nesse ponto, em pleno século XXI, o que está acontecendo? Novamente, a questão do excesso informacional. Então, buscar informações. Hoje se tem muitos influenciadores, há esse bombardeamento de influenciadores digitais. E muitos têm milhares, milhões de seguidores. O que eles colocam ali tem uma repercussão muito maior do que muitas vezes um especialista que estudou anos para poder afirmar o que ele está afirmando ali naquele momento. Só que por não ter essa quantidade significativa de seguidores, ele não vai ter a influência que esses influenciadores, né, por isso está aí o nome influenciador, tem. Então veja aí o perigo. Simplesmente se fala algo, coloca na internet e muita gente vai acreditar. O cientista, o professor, o médico, quem são eles? Eu vou acreditar no influenciador, veja a repercussão que ele tem, quem são essas pessoas? Então, veja a inversão de valores que essas bolhas digitais estão causando. É um grande perigo. Então, isso precisa ser rompido, porque a gente já está vivenciando catástrofes de toda essas bolhas digitais. A pandemia está aí para mostrar isso, todas essas mortes. O Brasil foi o país que poderia ter lidado com isso de forma diferente, porque a pandemia chegou muito antes na China, depois foi para a Europa, mas nada aqui foi feito e continua não sendo. A gente está num período crítico de pandemia, mas há uma normalidade entre as pessoas. Então, isso é muito perigoso. Nós já estamos vivendo, digamos, esses efeitos trágicos dessas bolhas digitais. Ah, mas é um vírus, o vírus mata e nada pode ser feito. Calma, pode se controlar, pode se lidar com isso. Mas, infelizmente, o negacionismo está falando mais alto em muitos locais. Vale ficar atento aí às dicas da Mariana, né? A resposta que ela deu, que é muito contundente nesse momento. Agora, eu gostaria também de fazer uma pergunta aqui para a gente fechar com o Moisés, que é o seguinte, né? Moisés, sempre volta e meia aparece uma rede social nova que tem aí uma nuance diferente, tem alguma novidade. Está aí, por exemplo, o TikTok, que não nos deixa mentir, que é uma rede social que apareceu com um formato aí diferente das outras e que explodiu no mundo inteiro, né? Na sua opinião, qual que você acha que será a rede social do futuro, ou qual que você acha que será uma rede social que seja boa para todos, ou que pelo menos ela tenha aí um bom propósito para a humanidade? Dá para arriscar?
Olha, eu prefiro não arriscar, porque é difícil, né? Como é que a gente vai prever o que está vindo pela frente, né? Inclusive as redes que já existem, muitas vezes, ninguém previu, né? Elas surgem, quer dizer, claro, tem uma mente criativa que pensa o formato da rede, as funcionalidades e coloca isso à disposição. Agora, não é só esse pensador, esse designer, né, esse projetista que vai definir o rumo da rede, mesmo que ele tenha muito dinheiro, muita publicidade, né, também tem a resposta da sociedade. E da sociedade de acordo com cada região, com cada país, com cada cultura. Então, são os usos, né, como se costumam dizer, os usos sociais que vão fazer esse desdobramento. Quer dizer, se aquilo vai pegar ou não, para usar uma linguagem mais acessível. E também essas diferenças culturais. Tem muitas redes muito mais famosas que Facebook, Instagram, por exemplo, lá na China, né, na Ásia, que a gente nem conhece, mas lá são as redes sociais principais. Então é difícil de prever. Agora, o que a gente pode dizer? Que com certeza as redes do futuro não vão cair do céu, quer dizer, com coisas totalmente inovadoras. Vão surgir a partir de coisas que a gente já vem fazendo, mas que talvez não dá muita atenção, não faz com todas as potencialidades que poderiam ser feitas. E claro, alguma empresa ou algum grupo vai perceber isso na sociedade e vai oferecer como serviço. Por exemplo, o TikTok, como você falou, né, Eduardo? Quer dizer, claro, ela tem muitas novidades, mas no fundo é uma rede social de vídeos, né, principalmente. Bom, mas já não tem o Instagram que possibilita vídeos, hoje até o YouTube já permite vídeos, o Facebook permite vídeos. Agora, o TikTok conseguiu perceber isso na sociedade, oferecer formas diferenciadas de produção de vídeos, mais criativas, mais fáceis, com mais funcionalidades, e isso pegou na sociedade por causa de todos esses elementos. Então, tem dois processos aqui que a gente pode estabelecer. Um primeiro, que é o processo de hibridação, né? O Facebook é um exemplo disso. Quer dizer, o que o Facebook fez? Pegou uma série de ferramentas, digamos assim, que já existiam na sociedade. Mensagens de texto, perfis, a troca de mensagens, vídeo, foto, tudo isso já existia na internet. Mas o que o Facebook fez? Reuniu isso em uma só rede social, né? Um processo de hibridação em uma só rede social. Agora, tem um outro processo que é o de bifurcação, que é o que está acontecendo agora. O Facebook, que tem todas essas potencialidades, tudo numa mesma rede social, mas começam a surgir redes específicas, por exemplo, na questão do vídeo, na questão da foto, na questão do texto. Então, aquilo que estava congregado em uma só rede começa a se bifurcar em redes diferenciadas. Então, isso não responde a sua pergunta, Eduardo, eu sei. Mas eu acho que esses processos a gente pode atentar a partir de agora para ver quais redes estão congregando muita coisa e, portanto, se tornando pesadas, cansativas, já não tão criativas, né, para a sociedade, e, portanto, as novas redes vão se bifurcar a partir dessa rede que já está se tornando pesada, ou, pelo contrário, alguma rede que vai perceber tendências que estão separadas, mas vai congregar isso em um único serviço e vai oferecer para a sociedade. Agora, no fundo é isso, é uma relação entre as empresas que oferecem esses serviços e a sociedade, nós, se nós estamos gostando ou não de usar essas redes sociais. E para finalizar, na esperança, na expectativa de como eu gostaria, pelo menos, de que fosse, ou de que fossem essas redes sociais do futuro, eu acho que aqui a gente pode resgatar de novo um tripé fundamental que já vem até da própria tradição da igreja, né? Os papas, em geral, quando falam de comunicação, sempre falam desses 3 pontos. Quais são eles? A verdade, a bondade e a beleza. Então, se as redes sociais do futuro alimentarem isso em nós, certamente a gente vai ter também um contexto de comunicação, relações sociais mais harmoniosas, né? Mais fraternas, como pede o Papa Francisco. Então, redes que primem pela verdade, que se esforcem o máximo possível para escantear, para não permitir a divulgação da mentira, do boato. Redes sociais que favoreçam a beleza, isso não significa viver num mundo cor-de-rosa, mas que possibilite uma comunicação pautada pela beleza, em primeiro lugar, né? Pela beleza da vida, a beleza da arte, a beleza das relações humanas,
e depois a bondade, né? Que não sejam redes para fomentar o ódio, fomentar a violência, fomentar a discriminação, o preconceito que a gente vive tão fortemente hoje, mas que, pelo contrário, tentem pensar, inclusive, as suas próprias estruturas, a interface, as funcionalidades, possibilitando ou pelo menos alimentando essa bondade humana. Então, pelo menos isso fica no nível da esperança, né? A gente não sabe se isso vai se concretizar na prática, porque no fundo a gente está também diante de empresas que precisam e que buscam o lucro muitas vezes, né? Então isso gera uma série de tensões, uma série de problemáticas. Mas a gente alimenta essa esperança aí para que os designers e os projetistas do futuro se deixem pautar em primeiro lugar por esses valores aí que não são só cristãos, mas dizem muito também para nós que vivemos essa fé.